Desporto Açores. Saiba tudo sobre o desporto regional, nacional e internacional nas mais variadas áreas e modalidades. Desporto Açores. Reportagens, entrevistas, crónicas, debates, tertúlias. Desporto Açores. Às segundas-feiras, a partir das 20 horas. Apresentação e produção de Pedro Sousa. Olá. Ela não está a ouvir porque eu é que estou com os fones. Ela não está a ver, não ouve nada. Eu é que estou a ouvir. Excelente. Esta entrevista promete, até porque é uma tertúlia com dos amigos, dos experientes treinadores, dos homens do basquete, nível nacional, com um currículo vasto, e a imprevisibilidade do João Pedro promete-se a qualquer momento aparecer aqui uma surpresa no programa. Será que o som, e só vou ativar quando for para falar, não vai dizer já mais nada. Ok. Portanto, eu vou passar a apresentar os nossos convidados de hoje, nesta terceira temporada, a nona tertúlia do programa Desporto Açores. Temos João Pedro Vieira, coordenador-geral do programa de formação de basquete do Sporting Clube de Portugal, mas com currículo como treinador da equipa sénior do CAB, selecionador da Federação Portuguesa Sub-20 e da Seleção de Lisboa Sub-16, esteve noutras equipas, mas destaco estas a vocês. Já temos aqui também Roberto Simões, treinador adjunto da equipa sénior do União Esportiva este ano, mas também fui treinador de formação e principal do Boa Viagem, fui selecionador da Associação de Basquete São Miguel de Sub-16, são homens do basquete com vasto currículo, tanto na formação como em equipas séniores. Nosso muito obrigado por estarem cá hoje, relembrando que poderão nos ouvir em diferido na Rádio Diaspora Media Group nos Estados Unidos, a Rádio Linha Horizonte, a Rádio Lumena 107.1 e 90.0 no Grupo Central, Rádio Asas do Atlântico. Temos agora o canal e a Rádio Camões no Canadá, Asas do Atlântico no Grupo Oriental, Português Language Media nos Estados Unidos e a Rádio Audiência no Grande Porto. Moço, muito obrigado pela vossa presença cá hoje. Deixo então a primeira questão, que é a título da apresentação. Quem é o Roberto Simões? Quem é João Pedro Vieira? Desportivamente, quem é estes homens do basquete, para quem está a ouvir do outro lado? Posso lembrar que são dois grandes amigos e que facilmente nesta tertúlia vocês vão se esquecer de mim, porque eles vão começar aqui numa conversa em que eu quase que vou ficar de parte. Bem, da minha parte, para já, boa noite, ou boa tarde, ou bom dia para todos os ouvintes e telespectadores de todas as estações que acabaram de ser enunciadas. É um prazer estar aqui com amigos a falar um pouco da modalidade que nós amamos, o basquetebol, e do desporto em geral. Eu iniciei no basquete já há muitos anos atrás, tinha 12 anos como atleta, e fui aos poucos gostando da modalidade, e desde que comecei nunca mais a larguei. Já são 38 anos praticamente como treinador, e como jogador ainda tive uns 20 e poucos anos. Conheci muita gente, do qual algumas destas pessoas acabaram por ser excelentes amigos, como o João Pedro Vieira, que é sem dúvida um dos meus melhores amigos, e apesar da distância, isto nunca foi obstáculo para nós dois. Por agora, deixa agora a bola para o João Pedro, que é para ele não estar aqui a manipular toda a conversa. João Pedro, acorda, pá. João Pedro. Olá a todos.
para dizer que pá, vim rápido para casa para ver se conseguia chegar a horas para estar aqui convosco, porque ainda nem jantei, hein? Comi uma banana, como disse há bocadinho, para enganar o estômago, ainda nem tive tempo de jantar, mas isto um madeirense, um terceirense e um açoriano, não sei o que é que vai dar daqui, mas pronto. É tudo gente boa, e portanto vai ser uma boa conversa de certeza. Eu sou um açoriano, eu sou nascido em Lisboa, mas fui com meses para os Açores, portanto quando me perguntam de onde é que eu sou, eu digo que sempre que sou açoriano, eu sou do Faial. Portanto eu fui muito pequenino para o Faial, e também à semelhança do Roberto, comecei a jogar basquete muito cedo, 9, 10 anos para aí, já não me lembro, e no mini basquete, e depois nós nos Açores tínhamos a particularidade naquela altura, que não, agora sei que é diferente, felizmente, mas naquela altura nós treinávamos um ano inteiro para um fim de semana. Nós tínhamos um fim de semana onde tínhamos as competições regionais, que a celeridade dos Açores é diferente da Madeira. Há mais ilhas e era mais complicado na altura. E aquelas que nós chamávamos os regionais, os campeonatos regionais, era muito mais do que jogar basquete. Nós treinávamos para aquele fim de semana porque sabíamos que íamos jogar à terceira, íamos jogar a São Miguel, ou a malta da terceira de São Miguel vinham jogar ao Faial, e era sempre como dizem na terceira, um espetáculo. E então a malta divertia-se a jogar basquete, e já está avisado com o Roberto, o Caravela para os amigos mais chegados. O Roberto, esta amizade já vem há uma vida, portanto nós conhecemos desde essa altura, e depois tivemos a oportunidade de jogar juntos em várias equipas, partilhámos a mesma casa, uma das nossas aventuras para esse mundo fora. E pronto, e estou aqui com muito prazer, com o Pedro, que é um jovem promissor treinador de futebol, e não só, porque é um rapaz, um estudioso destas coisas do desporto e do treino, e já o conheço há alguns anos da minha passagem na Madeira, e aceitei aqui o desafio de falarmos aqui um bocadinho de amizade, de basquete, etc. Muito bem. Duas apresentações, o Roberto ia já avançar, deve ser uma questão, Roberto, tem uma questão? Não ia avançar muita coisa, só havia coisas muito giras quando nós nos defrontávamos. Havia a parte que toda a gente queria ganhar, não é? Mas nós tínhamos uma particularidade, os terceirenses, nós tínhamos a base americana. Então nós levávamos sempre aqueles equipamentos todos manias, não é? As botas All-Star, as meias até cá ao joelho, aquelas coisas todas, e depois trocávamos, ou vendíamos, fazíamos negócio uns com os outros. Era fantástico. Então ia perguntar se o João Pedro lembrava-se dessa parte. Claro que me lembro, eu próprio depois também passei a fazer negócio. Andava a ver coisas da base e depois vendia ao colega. E às vezes vinham aqui a malta, eu lembro o meu pai levar alguns até ao campo de golfe também, porque na base nem toda a gente podia entrar, mas no campo de golfe já era diferente, e o campo de golfe na altura também era dos americanos, era uma parceria com os portugueses, e havia lá muito material também, e a malta aquilo era um show, e consolava. E depois, são essas histórias que nós temos ao longo da vida, mas peço desculpa, interrompi aqui agora o seu raciocínio. Não, é que aqui tem duas situações. Uma, vou falar da insularidade das ilhas, vocês viram isso e vamos contar um pouco sobre isso, mas a primeira é uma questão muito importante, e talvez é a questão mais importante deste programa. Eu queria saber do Roberto e do João Pedro, como jogador o João Pedro e como jogador o Roberto, qual era dos dois a que se destacava mais, o que portanto, se fosse para definir aqui... Eu posso começar. O Roberto, que era o Caravela, era uma máquina. Nós, quando jogávamos contra ele, ninguém queria jogar contra o Caravela, que ele era uma carraça a defender. Jogar contra a terceira e contra o Caravela, o Caravela. O Caravela tinha um talento, pá, tinha uma força, só era um vulcão. Era um jogador. É uma boa definição, vulcão, uma boa definição açoriana. Vulcão, é verdade. O Caravela defendia os jogadores que toda a minha carreira que melhor defendia.
jogador com bola, era uma máquina. E depois, no ataque, era muito criativo. Nós nunca sabíamos o que ia acontecer. Ele era capaz de coisas impossíveis. O ataque era um grande jogador. Eu posso falar Roberto. João Pedro, sem dúvida, destacou-se pelas suas capacidades físicas, pela sua técnica. Era um jogador que tinha um lançamento fantástico. Nunca vi um gajo lançar tanto de fora como ele. A não ser o Yuri Shishkov, que a gente depois apanhou mais tarde, um russo na nossa equipa. Mas, mas o João Pedro era um jogador que, quando tinha a bola, era muito difícil de se defender. Eu, por exemplo, tinha muita dificuldade porque ele... de repente saltava na minha cara e quando olhava já estava lá em cima, quer dizer, era daquele... Vamos ver, o João Pedro afundava com uma facilidade terrível, um homem que foi campeão, salto em altura e salto em comprimento regional, era um gajo que tinha umas capacidades atléticas, porque naquela altura também fizemos um pouco de tudo, andávamos às vezes no atletismo, no handball, no futebol, mas o João Pedro era um excelente atleta, e não só um excelente atleta, como era um excelente jogador de basquete. Era rápido, sempre que tinha a bola, era um pesadelo para nós. Nós tínhamos que o travar, e muitas vezes só em falta conseguimos travar o João Pedro, não é? E claro, às vezes o João Pedro ficava chateado. O João Pedro, às vezes, quando ficava chateado, sai de baixo. Quando se pica a fera, é melhor tu teres pernas para o aguentar, porque senão ainda fica pior. Foi muito giro esta fase da nossa vida, e depois o João Pedro acabou por se destacar de nós todos, acabou por ser um atleta que foi acabar no Cabo, porque era um jogador, sinceramente, acima da média nos Açores, e como tal, muito bem. O falecido Dr. Sidónio foi buscá-lo para o Cabo. Já sabemos aqui alguns pormenores de ambos, e da vossa conversa queria então falar da tripla insularidade dos Açores, e queria saber se vocês conseguem ver algum transfer da vossa altura para agora, se as coisas estão melhores. Contem-nos um pouco dessa altura, o que é que mudou, o que é que não mudou, e o que é que deveria mudar? O Roberto, naturalmente, que está mais dentro do assunto, porque ele vive nos Açores ainda e eu já não, mas podes transportar para a Madeira a realidade. Sim, mas eu acho que neste momento, um atleta jovem nos Açores, eu penso que em todas as modalidades, mas naquela que nos diz respeito, que é o basquete, hoje em dia tem a oportunidade de ter uma competição diferente daquela que nós tínhamos. Nós tínhamos a competição da ilha, dentro da ilha, quanto mais pequena fosse a ilha, pior, menos competição tínhamos. E hoje em dia não, hoje em dia a competição regional já se faz ao longo do ano. Pelo menos há mais momentos de competição, como eu disse há bocadinho. Nós naquela altura, estamos a falar dos anos 80 e 90, nós nessa altura nós treinávamos um ano inteiro para nas férias da Páscoa, no fim de semana temos um regional. Fazíamos 2 ou 3 jogos e pronto, e era aquilo. Depois houve uma fase em que a Direção Regional de Educação Física e Desportos, na altura, era o Eduardo Monteiro, começou com esse projeto. Começaram a acontecer os Jogos das Ilhas, e começaram-se a formar as seleções havia as seleções de ilha, mas depois também havia as seleções dos Açores, que participavam nos Jogos Meios Insulares, que era um ano na Madeira ou era um ano nos Açores, e quando era na Madeira, os clubes da Madeira jogavam contra as seleções dos Açores. Quando era nos Açores, as seleções da Madeira jogavam contra os clubes dos Açores, e depois também as seleções. E depois isso também passou para os Jogos Desportivos Insulares, que era também os mais velhos. Mas nessa altura os Jogos Meios Insulares era até o que se chamou os Sub-16, não é? Que era juvenis. E nós, aquilo era espetacular. Íamos à Madeira jogar com a seleção, aquilo era uma festa. E mal sonhava eu que, passados uns 20 anos depois, ia viver na Madeira mais 20 e tal anos. Há aqui uma coisa interessante, e eu realmente vivo isto, e aqui nos Açores, e João Pedro disse bem, e respondendo à sua pergunta, muita coisa melhorou, é claro, as tecnologias, as viagens. A tua pergunta, Roberto, porque o João Pedro sabe
não há os formalismos comigo. Não, uma pessoa que me conhece durante algum tempo perde os formalismos todos. Tá bem, não é na dimensão do João Pedro, não tenho... Está bem, combinado. E então, a pergunta que foi feita, eu que posso dizer é que houve evolução dos tempos e isso tudo, mas temos que dar realmente, na minha opinião, mérito ao professor Eduardo Monteiro. Ele, quando esteve cá, ele teve um projeto muito interessante das escolas, ele teve um projeto muito interessante para desenvolvimento das modalidades nas ilhas. Nesse caso, ele tinha um grande amor pelo basquetebol. Ele trouxe treinadores do continente para trabalharem no Faial, trabalharem em São Miguel, trabalharem na Terceira. Quando havia o regional, haviam os árbitros, havia sempre um árbitro que vinha do continente para dar formação aos nossos árbitros e para trabalhar com os nossos árbitros. Havia uma data de cuidados para o desenvolvimento do basquetebol regional. Lembro de estágio em que a gente fazia de uma semana, às vezes mais, em cada ilha. Nós tínhamos concentrações que nós adorávamos quando éramos jovens, em que tínhamos rapazes e as raparigas do mesmo escalão, ficávamos no mesmo sítio, aquilo era uma festa, aquilo era um espetáculo. Não era só a melhor parte daquilo tudo, eu queria era isso. Mas era isso de trabalhar com tanto afinco para podermos também ter essa parte social, ou seja, era engraçada essa parte conhecemos muitas pessoas através disso. O João Pedro chegou a ficar na minha casa, eu fiquei a ficar em casa dele, e quem diz nós, outros que fizemos outras amizades. A avó Sandrina dava-te uma canjinha quando tu não estavas mal disposto. Pois, nem mais. Pronto, isso para dizer o quê? Havia uma ligação, na minha opinião, antigamente, mais forte do que há hoje em dia, na minha opinião. Mas se melhorou, houve uma dada altura que melhorou. Neste momento, eu acho que temos que repensar aqui nos Açores um pouco o básico. Há pouca competição em cada ilha. Volta a ter pouca competição em cada ilha. Há poucos clubes. E não sei se... Não sou expert, mas eu penso que tem que se fazer melhor. Tem que se investir mais na qualidade dos técnicos. Tem que se investir mais na formação. Tem que se reformular o dinheiro que se gasta, na minha opinião, com o desporto nos Açores, de forma a podermos ter um melhor basquete e um melhor desporto. Essa é a minha opinião. Se me disserem o que é que deve ser feito ou não deve ser feito, eu ainda há bem pouco tempo tive a oportunidade, com a colaboração da minha associação, das outras associações e com os serviços de desporto da Ilha Terceira, a direção regional, do desporto, de implementar um projeto, que a ideia era ser um projeto de todos, de melhoria. Tinha as suas falhas que poderiam ser melhoradas e podem e devem ser melhoradas. Eu próprio também reconheço que falhei numa ou noutra situação. Mas a verdade é que o caminho estava traçado e eu penso que, não querendo alongar para este lado, eu acho que a ideia era chegar a todos e aproximarmos do continente. Fazendo o quê? Fazendo ações de formação, fazendo com que os nossos atletas pudessem participar com treinadores mais experientes, em que eles viessem cá ter connosco nos nossos estágios, à semelhança que já tinha acontecido no passado, como eu falei há pouco, e fazendo aqui uma ligação ao professor Eduardo Monteiro. E foi um projeto que foi acarinhado há 2 ou 3 anos atrás, mas que eu penso que ainda está a implementar, está lá, mas acho que não está a seguir, na minha opinião, as ideias que eu acho que poderiam ser aquelas ou outras melhores ainda, mas que possam fazer evoluir os clubes e a qualidade dos seus técnicos e dos seus jogadores, criando responsabilidades. Mas eu acho que quando nós criamos responsabilidades, quando nós fiscalizamos, etc., vamos ter problemas. E temos problemas porque as pessoas não gostam de ter alguém, sentem-se ameaçadas, digo eu. É o que eu acho.
tocar na ferida, às vezes para desenfatar a ferida, mas só o tocar próximo da ferida assusta. Às vezes pode ser isso é um problema geral, não é só nos Açores, porque neste momento, por exemplo, nós quando começámos a ser treinadores, tanto o Roberto como eu, nós éramos uns curiosos. Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, o Caravel tinha a vantagem na terceira a ver a base americana e eles podiam ver televisão americana. Mas nós, por exemplo, nas outras ilhas, no Faial, por exemplo, nós recebíamos, eu pedia cassetes VHS, aquelas cassetes VHS. Quando chegavam as cassetes VHS com os jogos americanos, ou da NCAA, dos universitários, ou da NBA, nós passávamos horas a ver aquilo para depois irmos reproduzir aquilo que víamos e éramos uns curiosos, não tínhamos... Hoje em dia há tudo. A nível dos recursos humanos e recursos materiais, há o que não havia naquela altura. E é curioso que existe por exemplo, eu neste momento, pelo cargo que tenho no clube onde estou a preparar a próxima época e preciso de treinadores com qualidade e com experiência, e é difícil porque há uma falta enorme de treinadores com formação. E estamos a falar do continente, numa cidade como Lisboa, nos Açores e na Madeira, nas regiões autónomas mais pequenas, ainda é mais difícil. Ou seja, o que eu acho é que as condições estão melhores em todos os sentidos, mas como o Roberto estava a dizer, há regras a cumprir, nós queremos ser treinadores, o país e quem gera o desporto deste país decidiu que esse caminho tem regras e há um percurso a fazer. E tem sido uma dificuldade enorme. Por exemplo, ainda hoje fechei uma forma de expressão com uma treinadora para a próxima época, porque eu sei que é boa treinadora, mas que não tem um determinado grau de formação no treino, e eu obriguei a fazer agora o curso que ela tem que fazer do grau tal, não sei o quê, para no próximo ano poder treinar a equipa que quer que treine. Ou seja, isto tem tudo a ver com o que o Roberto estava a dizer. E claro que nos Açores é muito mais difícil, porque as ilhas são mais pequenas. E eu lembro, quando cheguei à Madeira em 93, acho eu. 93, 94, já não me lembro. E havia imensos clubes. Lembro na altura, havia o Nacional, havia o União, havia o Marítimo, havia o Cabo, havia muitos clubes. E hoje em dia apareceu um ou outro clube novo, mas há menos clubes de basquete. E, portanto, e isso não é bom. Utilizando as vossas ideias, ou colocando aqui as vossas ideias também, a primeira situação dentro do projeto da formação com base naquilo que disseram da vossa experiência de treinar em várias modalidades e de fazer várias atividades físicas, e neste momento, por exemplo, nos Açores, o professor Carlos Neto, juntamente com a direção do Jornal do Desporto, tem um estudo sobre o sedentarismo e o que tem a ver com o sedentarismo, e perdeu-se um pouco dessa multilateralidade que é o nome pomposo que se dá para ter várias habilidades, várias capacidades físicas que se está a perder. O que é que vocês acham por que razão é que isso foi desvanecendo? Qual é a vossa opinião? O que é que se pode alterar em relação a isso? Sabes como é que a gente ganhava essa multilateralidade? A gente ia roubar laranjas da casa do vizinho e depois tinha que fugir para ser apanhados. Tinha que virar, subir o muro. Verdade. Ou seja, eu estou aqui... Mas isto é mesmo verdade, não é? Ou seja, o analfabetismo motor é uma praga dos nossos dias. Antigamente, no tempo dos nossos avós, havia muita gente que não sabia ler nem escrever, não era? Trabalhavam no campo, ou trabalhavam na terra, ou eram agricultores, ou eram pescadores, era o que fosse, mas havia muita gente analfabeta. Hoje em dia existe muita gente analfabeta motora. Eu sou professor de educação física, eu sei do que é que estou a falar, e vou dar aqui um exemplo do que estamos a fazer no clube onde eu trabalho. Os nossos escalões de sub-12, sub-13, sub-14 têm todas as semanas, 2 vezes por semana, um treinador de atletismo que dá 15 minutos
de escola de corrida e de coordenação. Porque e antigamente isto não era preciso. Eu e o Roberto, nós fazíamos vários desportos. Eu jogava futebol, tentava. Como não tinha jeito nenhum com os pés, ia para a baliza. Mas pronto. Mas fazia atletismo, jogava basquete. E as nossas filhas, cá em casa, à medida que foram avançando no percurso escolar delas, nós quase que obrigávamos a fazer as atividades todas que apareciam na escola: corta-mato, voleibol, dança, basquete, vôlei, o que fosse. Porque sabemos que essa multilateralidade que é preciso ter até uma determinada idade vai ser decisiva depois para qualquer especialização que haja no futuro. E hoje em dia isso não acontece. Antigamente, somos velhos a falar, mas é verdade, mas há 20 anos atrás, essa multilateralidade aconteceu de uma forma natural. E hoje em dia temos que promovê-la, porque senão temos imensos problemas. Os miúdos não sabem correr, tropeçam nos pés, são descoordenados, e passam um imenso tempo sentados, sem fazer nada, passam horas e horas ao computador ou ao telemóvel, enquanto nós passávamos horas e horas a parar em casa. Era só, a gente só ia para casa quando o sol baixava. E mesmo assim, tínhamos que chamar 3 vezes. Tínhamos fome. Íamos para casa. Eu, por exemplo, a minha santa avó ia ao campo me chamar e depois queixava-se à minha mãe que não ia para cá. E então a minha mãe é que ia ao campo lá me chamar: "Oh Pedro, tens que ir para casa comer." Olha, eu tinha uns campos de jogos atrás da minha casa, que a gente chamava o Ciclo, que era a escola preparatória, e tinha umas tabelas de basquete, e nós saltávamos o muro para ir lá para dentro da escola a lançar, e nós só saíamos de lá quando já não se via o cesto. A gente lançava, e fazia mais um concurso, e mais este, e mais aquele, e já não se conseguia ver bem o cesto, então estava na hora de ir para cá. Pronto, mas depois íamos a casa, comíamos, isto nas férias, não era? Comíamos, e depois a seguir íamos para a rua brincar até às tantas, e o que é que era? Nós não parávamos. E é verdade que isso também são vantagens que tínhamos de viver em sítios como Faial, a Terceira, São Miguel, a Madeira. É verdade que em Lisboa, quem mora no centro de Lisboa, no centro do Porto, nos grandes centros urbanos, e morava, é diferente, mas nós tínhamos essa vantagem. E hoje em dia é uma desgraça. E depois andávamos também sempre com uma bola debaixo do braço, a gente gostava daquilo. Eu lembro-me, às vezes fazia, como a gente chamava, aprofias com os carros, e às vezes via um carro a chegar, ele via o sinal de stop e punha-me a correr, bater bola, para ver se chegava primeiro ao stop com o carro. Outras vezes punha-me a driblar em cima dos muros, e lá ia a bola para o cerrado, lá tinha que ir saltar e buscar a bola, ou seja, controlar a bola. Fazia competição comigo mesmo. Eu cheguei a jogar no número da porta da minha casa, não havia cesto, havia um número da porta na rua, e então o número de uma porta era o cesto, o número da outra porta era o outro cesto. É claro que a bola às vezes ia ao vidro da porta. Pronto, fazia parte. Isso é o que podíamos chamar de basquetebol de rua também. Basquetebol de rua. Como havia futebol de rua. Essas brincadeiras que nós fazíamos, que o João Pedro falou muito bem, que com bola de basquete, sem bola de basquete, a gente na Terceira tem desde andar de carro ladeira, na ladeira por lá abaixo, jogar ao Berlinde, jogar sei lá, ao castelo com as naifas. A gente fazia tudo, a gente fazia tudo mais alguma coisa. Jogávamos ao rombo paredes. Diz? Também não jogaste ao rombo paredes. Romba parede? Nem conheço. Era uma fila de 4 ou 5 gajos agarrados uns aos outros. Ei, já sei o que é isso. Já sei. Salta! E falhava sempre às vezes algo no meio. Eu lembro-me disso. Essas brincadeiras todas. Antigamente, de vez em quando, hoje em dia fala-se muito e tem que se ter cuidado, mas antigamente a gente brincava uns com os outros e não havia muito respeito entre nós. Havia brigas às vezes também, somos rapazes, é assim mesmo, mas a gente chegava a casa, acha que íamos fazer queixinha ao pai ou à mãe, esse queixinha não levávamos era mais. A gente tinha que aguentar e mais nada. Então, dava-me logo uma galheta. Era logo. E o fair play que tínhamos, eu lembro, eu não jogava basquete, mas jogava futebol. Quando fazíamos tipo um handicap, como no golfe, se a equipa fosse mais fraca, dávamos 4 gols à frente, de vantagem, ou retirávamos um jogador. Não havia vantagens para ninguém. Eu lembro mas nós queríamos todos a ganhar a São Miguel.
São Miguel era sempre. Quando jogávamos com São Miguel, tínhamos que, seja fosse a terceira, fosse o Faial, queríamos sempre ganhar a São Miguel. São Miguel. Eu queria vos questionar. É interessante que esta dimensão entre a liberdade e esta multilateralidade que conseguimos nestes meios mais seguros ou mais pequenos, e em grandes cidades, a segunda circular tem um programa já de uns anos interessantes, outra vez no futebol, e isso só posso falar da área que conheço, que é desta psicomotricidade de miúdos que vão com idades de benjamins, 8, 9 anos ou menos, de traquinas, para fazer cambalhotas, subir e descer, coisas que se fazem em educação física, é esta idade que grandes clubes fazem nestes escalões para que os miúdos tenham estas experiências. É impressionante. Isso é uma parte que me lembrei agora de um estudo que havia uns anos atrás. Não vou dizer o clube, não interessa dizer o clube. E queria-vos perguntar em relação à qualificação dos treinadores, que foi falado antes. Os clubes têm os treinadores de formação, muitas das vezes como importantes, mas depois a sua compensação, o seu reconhecimento não fica favorecido, fica aquém daquilo que podia ser. O que é que vocês acham sobre esta situação? Porque por vezes aqueles que podiam ser as melhores escolhas para a formação, face ao não terem este reconhecimento, ou não terem algo que seja tão apetecível como os séniores e escalões mais acima, preferem, às vezes, não apostar tanto na formação. Qual é a vossa opinião? Se há soluções? O que é que vocês pensam desta situação? Queres falar primeiro, João Pedro? Estás aí no teu clube? Epá, eu posso falar. Neste momento eu procuro recrutar treinadores ou carecas ou de cabelo brancos. Para o meu clube. Ou seja, nós queremos os mais experientes e os melhores em baixo. Mas a questão de em baixo, como quem diz, nos escalões mais novos, porque são os escalões mais importantes. Nem toda a gente pode ser treinador de liga, nem treinador da primeira divisão, nem treinador de séniores. E muitos de nós, às vezes equivocamos-nos, e eu já treinei todos os escalões e acho que sei qual é a minha vocação, mas às vezes nem sempre o ser treinador de determinado escalão é aquele escalão ideal para cada um de nós. Nós temos, mais do que a experiência e a idade, é perceber se temos talento e temos jeito para ensinar aquelas idades ou não, porque cada escalão tem a sua particularidade. E agora, nós no nosso país temos um problema mas é um problema comum a todas as classes do trabalho, que é, nós somos um país que paga muito mal aos seus trabalhadores, seja em que área for. Os professores, os médicos, os bombeiros, toda a gente. Nós somos um país em que a grande maioria da nossa população é mal paga. E o basquete não fica atrás, os treinadores não ficam atrás, e infelizmente ainda se paga muito mal aos treinadores. Os treinadores, a maior parte dos treinadores fazem o que fazem e ensinam o jogo pelo prazer que têm, não é pelo dinheiro que os clubes lhes pagam, porque infelizmente paga-se muito mal. Eu tenho o privilégio de ser treinador e treinador profissional, eu sou um privilegiado, é verdade. Mas a maior parte dos nossos treinadores em Portugal não tem portanto, trabalham o dia inteiro e ao final do dia vão ensinar o jogo, seja ele o basquete, o futebol, o handball, o vôlei, o que for, mas não é pela gratificação financeira que a maior parte dos clubes paga, infelizmente. É porque gostam. E agora, era bom que o nosso país, os nossos clubes tivessem capacidade de gerar mais riqueza e terem maior capacidade financeira para poder pagar bem aos seus treinadores. Porque é difícil recrutar um treinador
dizer, pá, olha, eu preciso, tu venhas para aqui para o meu clube, o projeto é tu me ajudares aqui com o mini basquete, por exemplo, e vais dar X treinos por semana, e depois, no fim, perguntam, está bem, mas eu recebo alguma coisa, há uma gratificação, pagam, não pagam, e depois a maior parte dos clubes paga muito mal, e às vezes nem dá para o combustível do carro que o treinador gasta para ir dar os treinos, portanto. Este é um dos problemas. E para não me alongar mais, respondendo o que estavas a dizer, Pedro, eu não tenho dúvidas nenhumas que os treinadores mais experientes e os melhores treinadores têm que estar. Eu adorava, e ainda não desisti dessa ideia, eu adorava ter o Caravela no Sporting comigo. E nós precisamos de pessoas experientes e com capacidade, não é? E saber cá em baixo, porque há pouca gente, há muita gente aí que podia ajudar, mas não ajuda porque os clubes não têm capacidade para segurar. O futebol é a única modalidade que ainda é uma modalidade à parte, é uma modalidade que já gera outras receitas que a maior parte das modalidades não gera. Mas é muito difícil, e a minha opinião é essa. Nós temos que ser mais unidos, nós temos que nos apoiar mais e realmente foi o que eu disse já há pouco, eu tinha falado que há que haver um investimento maior na formação técnica, de forma a que possamos ter treinadores melhores e que possam dar o seu contributo. E há muito treinador que jovem, que ainda não tem o grau, mas tem muito jeito e que precisam de ser apoiados. E acredito que, sendo apoiados, podem vir a ser bons treinadores. Já são, dentro daquilo que sabem, daquilo que fazem, treinadores com qualidade, mas que ainda precisam muito mais, não é? Porque isto não é assim de um momento para o outro. Mas respondendo, é verdade, é esta. A solução se calhar passa porque o treinador mais experiente, que está nos escalões mais acima, tem que pelo menos também dar um contributo nos escalões mais abaixo, mas também não sei se isso será o mais correto, porque o treinador mais acima pode dizer assim, eu não tenho jeito, não tenho perfil para isso, não é a minha vocação trabalhar com a formação, a minha vocação é trabalhar com séniores. Portanto, não é fácil nós obrigarmos também, tem que vir do próprio treinador, mas eu penso que o incentivo, e esse incentivo, quer queremos, quer não, tem que ser ou monetário ou de outra forma que se traduza nesse aspecto, certamente irá trazer melhorias. E agora é preciso saber como vamos fazer isso, não é? Como vamos colocar, não pode só dizer assim, é preciso dinheiro, ok, vamos pôr dinheiro, agora pomos dinheiro naquele. Não, isso não é bem assim, quer dizer, isto tem que haver um projeto, digamos assim, tem que haver uma orientação, tem que haver uma linha para a gente perceber onde é que quer chegar e o que é que quer fazer, e tem que ter quantificado, porque se nós não fizermos isso, vamos estar outra vez a tirar dinheiro e vai haver alguns que vão ficar com ele todo, outros não vão ficar com nada, e não vai se aferir nada em termos da qualidade de trabalho. Mas sim, os clubes por vezes podiam se calhar ter menos um jogador e ter um técnico melhor, por exemplo. Mas isto também não sei se é o mais correto ou não, é só uma ideia. Se calhar é polémica, porque todos os clubes querem ter os melhores jogadores para ter um melhor plantel, querem tentar escolher o melhor treinador possível para os séniores, e pensam todos, muitas vezes, só para os séniores, e esquecem-se que a base da pirâmide tem que ser alimentada, porque se não for alimentada, o custo vai ser muito maior no futuro. É sempre assim, mas as pessoas esquecem-se disso. Portanto, eu acho que... E desculpa interromper, e ainda falando da questão do talento e de treinar a alta competição, a treinar a competição, os escolas mais altas da competição, a treinar séniores, a treinar jovens. Por exemplo, ainda há esta semana a equipa que venceu a Pro Liga, uma equipa da Madeira, o Galmar, é treinada por um jovem treinador, mesmo jovem, tem qualidade para ser nosso filho, e é um dos treinadores promissores aqui em Portugal. Ninguém dava por ele,
melhor aluno do curso nível 3 do último curso, e de repente chega ali à Ilha da Madeira e pega numa equipa que andava há não sei quantos anos para tentar subir e conseguiu subir à Liga e foi campeão nacional. E toda a gente fala que ele faz um trabalho espetacular, e ele é um jovem treinador que está a começar agora. Isso é um bocado relativo. Então, se calhar, o Roberto tem aqui uma questão pertinente. Se calhar é melhor retirar um jogador e apostar num treinador como esse. E depois eu no meu clube sei o que é que vamos fazer, o que é que queremos fazer, e temos as coisas muito bem definidas. Cada clube tem que definir isso bem. Portanto, isso é como o Roberto diz, pode ser polémico, isto depois cada um é que sabe de si, e sabe quais são os objetivos. E há clubes que a preocupação fundamental são as equipas séniores, não estão muito preocupados com a base, porque têm capacidade de ir aos outros clubes buscar atletas, e todos os anos vão buscar atletas e têm sempre boas equipas, mas não são eles que os formam. Há outros clubes, que é o caso do clube onde eu estou a trabalhar, pelo menos enquanto eu estiver lá será assim, queremos ter uma base da pirâmide grande, queremos formar, para que chegue lá em cima o maior número possível de atletas, de jogadores e de jogadoras. E não é questão de ter mais ou menos um estrangeiro que vai fazer. Nós temos um orçamento definido para a formação, um orçamento definido para a equipa profissional. E daí é trabalhar. Eu acho que o projeto que tu tens é um projeto aliciante, e espero que realmente as pessoas que estão a ver o teu trabalho e que estão a ver aquilo que se está a fazer, e que seja um exemplo, não é? para outros também, porque isto só vai dar frutos, não é agora, não é hoje, não é amanhã, vai dar frutos daqui a uns tempos, porque os jogadores, isto leva tempo, e para chegar a uma qualidade de liga leva tempo, e não é de um momento para o outro que tudo aparece. Agora, se perceberem que existe um fio, que existe uma metodologia de trabalho correta, uma filosofia certa pelo menos para quem a defende e para quem está a apoiar essa linha, tem que dar tempo. É isso que eu quero dizer, tem que dar tempo. Não podemos, passado 2 anos, mudar tudo. Porque houve um iluminado que acha que de outra maneira, que aquela maneira já não dá, quer dizer, tem que se ter calma, nós somos muito no consumo imediato hoje em dia. Nada hoje que dê nas vistas é valorizado, não é? Às vezes há coisas que está-se a trabalhar no background, há coisas que está-se a trabalhar que não se vêem, e que vai levar tempo, e que só vão se ver mais à frente, vamos falar, os valores que são incutidos nos atletas, a forma como se trabalha os atletas nas idades mais novas, estávamos a falar aqui há pouco, coisas simples como escola de corrida, ou outras situações da multilateralidade, ok, lá foi a palavra, mas pronto, mas tudo isso vai ter os seus frutos, mas não é assim de um momento para o outro. E para isso tem que se confiar, e tem que se trabalhar, e tem que se investir, mas também tem que se investir nos técnicos. E se não se investir, a gente vai-se embora. A gente chega um dia que a gente está cansado, não é? Chega um dia que a malta fica cansada, porque já é tal coisa, os santos de casa nunca fazem milagres. Essa é uma verdade. E desculpa lá, Pedro, deixa-me fazer-te aqui uma pergunta. Isto está a ficar muito sério, pá. Está a ficar muito sério. Estamos a falar aqui de assuntos muito sérios. O Cabragil é só no início. Tu querias que eu contasse aqui umas histórias minhas com o Caravela, mas eu estou a ver que não, já está a ficar muito sério, pá. Sabes que eu tenho uma audiência que gosta desta introdução, Cabragil, mas depois ganha muito com a sapiência dos nossos convidados, e é isso que eu vou, esse sumo que eu vou atrás à procura. É assim, pá, vamos ter ali uma tertúlia, pá, e vamos contar umas histórias, pá, e eu vinha preparado. As histórias podem ser sempre. Estou a brincar. As histórias podem ser sempre. Estou a brincar. Lembrei-me agora de uma, por acaso. A questão da vossa experiência, se vocês, espero que partilhem isso, o que é que as características, e visto que demora muito tempo, as características de
de um líder, de um treinador. Portanto, ambos foram treinadores principais. Qual é as características de vocês para um bom líder, um bom treinador? John. Fala tu, porque eu já falei muito. Eu acho que as características de um treinador ou de um líder têm a ver muito também com são intrínsecas. Nós não podemos nos impor. Tem a ver com a forma que nós lidamos com os atletas, com as situações, tem a ver com valores, tem a ver com aquilo que nós acreditamos e com a forma que nós transmitimos. Eu penso que a tua forma de transmitir os teus conhecimentos, simplificar ao máximo para que te entendam e para que possam perceber sem qualquer tipo de dúvida o que tu fazes, traz entre ti uma pessoa que poderá, na minha opinião, digo eu, ser o tal líder. Mas eu acho que o líder é uma coisa intrínseca, é uma coisa, eu não sei explicar bem, ou seja, as outras pessoas é que te avaliam nesse aspecto, as outras pessoas é que vão... Quem tenha mais jeito para ser líder e quem tenha menos jeito. Nem mais. Eu, por exemplo, eu num treino meu nunca tive problemas de indisciplina, não tenho problemas desses, não tenho problemas de levar um treino e está ali todo planeadinho, está todo feito, está não sei o quê, está dentro é um dia de treino, é um microciclo, vai por ali afora e tenho uma ideia e vou seguir aquela ideia. É claro que tem que ser flexível às vezes, que as coisas não resultam como nós queremos inteiramente e temos que ser flexíveis, mas tento que essa ideia e essa estrutura seja implementada de forma clara, porque não posso deixar que um atleta não é, mando no treino, e isso já vi acontecer e a mim não gosto disso acontecer. Portanto, eu não sei sinceramente pôr se calhar assim em palavras, talvez o João Pedro ou tu possam falar melhor do que é essa questão de líder, mas... Essa questão da liderança eu vejo como, primeiro, que não se impõe, conquista. E depois conquista-se com o conhecimento e com a competência. Porque e depende das idades dos atletas, mas se os atletas percebem que o treinador não tem competência... uma presa fácil. É uma presa fácil. E depois tem a ver com a forma, como o Roberto estava a dizer, com a forma como nós apresentamos o caminho a seguir. Nós temos um caminho para seguir e explicamos como é que vamos seguir esse caminho. E a partir daí, follow the leader. Boa música. Está rico, fazíamos isto. Lembrei-me agora das festas que nós dávamos na Rua do Loriano, quando nós jogámos os dois no Michelense. Vocês sabem que eu moro na Rua do Loriano. Tu moras na Rua do Loriano, em Ponta Delgada? Sim, senhor. A sério? Estás a ver? Tudo tem uma coincidência. Eu e o Roberto Simões, nos anos 90, no início dos anos 90, já tínhamos jogado juntos nas seleções Açores, já tínhamos jogado juntos no Lusitânia, e jogámos juntos num clube que já não existe hoje em dia, acho eu, pelo menos já não tem basquete, e foi o clube que foi de todas as equipas onde eu joguei que tinha o grito de equipa mais sui generis, mas o nosso grito era Michelense. Estava a dizer 1, 2, 3 e só todo Michelense. Isso é de um célebre desenho animado, não é? Esse Mick. Era Bip the Roadrunner. Então nós jogámos no Michelense, muitas bifanas e pregos comemos nesse ano. Opa, nós tínhamos um dirigente fantástico. Contratou-nos na altura, pá, e disse assim: olha, tem uma casa para vos dar, um X, e a alimentação é por conta tudo incluído. Tudo incluído. A gente, João Pedro, fixe, ficamos na mesma casa. Então, passado algum tempo, estava a falhar a alimentação, não é? Deixou de ver aqueles cestos, os cestos das compras deixaram de vir. Já fomos comer bifanas. O gajo pôs a gente a comer bifanas no clube.
Também já vi uma situação muito parecida. Eu queria, antes de passar aqui para a crónica e depois pedir a vossa opinião na crónica que eu faço aqui na crónica do Correio dos Açores, é uma crónica técnica, e queria saber se vocês, falando de atletas, que é a matéria-prima, vocês como é que veem esta nova geração, chamados baby boomers, que eles chamam agora, que são mais pelo parecer do que pelo ser. Como é que depois nós incutimos nessa liderança o caminho desejado, nesta perspectiva diferente de ver o mundo que tem agora os jovens e até já atletas séniores, esses jovens já são séniores e ao mesmo tempo estão nesta nova leva da formação. Qual é a vossa opinião? Neste momento existe muito mais talento e atletas com corpos perfeitos falando de basquetebol, naturalmente, que é a nossa modalidade, que não havia antes. Vê-se muito mais miúdos e miúdas grandes, com disponibilidade para jogar o jogo. Há muito mais condições a nível tecnológico, a nível das instalações, a todos os níveis. E não é por acaso, nós temos o Portugal tem formado bons jogadores e boas jogadoras cada vez mais. Nós somos um país muito pequenino ainda, mas estão imensas miúdas a jogar nos Estados Unidos. Há miúdos em Espanha, há miúdas jogadoras a jogar fora de Portugal. E a nossa modalidade tem crescido porque também tem essas condições de trabalho tão melhores, há mais informação. Eu continuo a achar que os jovens de hoje em dia veem muito pouco basquete. Nós víamos mais basquete, vão muito pouco ao pavilhão. Vem alguma coisa nas redes sociais, mas não vem poucos jogos. Mas o que eu acho é que há imenso talento aí, mais do que havia na nossa altura. Na nossa altura parecia um gajo grande, dizem na Madeira, um gastalho, nos Açores eu apanho figos, e o gajo ficava a jogar aposto lá de baixo. Era grande, jogava aposto. Hoje em dia, miúdos enormes, eu tenho um miúdo de 16 anos lá connosco, 2,8 m, e estamos a pô-lo jogar de frente para o cesto, para a bola no chão, ou seja, as coisas estão a mudar. Nós já falávamos, no meu tempo é que era, não é nada disso. As coisas estão muito melhores, há muito mais condições de trabalho, agora é preciso trabalhar com eles, não é? Concordo com tudo o que o João Pedro disse, e é uma verdade, e também não podemos ser ingratos. Aqui há uma questão que a Federação Portuguesa de Basquetebol tem feito também um esforço de ajudar os clubes com bastante material, dentro daquilo que é possível fazer, mas também tem tentado ajudar, e temos que também ser gratos por isso. A própria Federação melhorou muito em algumas coisas. Nós temos esses corpos, é verdade, nós temos mais material, como o João Pedro disse também. Continuamos por vezes a pecar na parte de quem está à frente, os técnicos, porque eu digo muitas das vezes aos meus colegas aqui e aos miúdos, eles têm 2 pernas, 2 braços iguais aos outros todos. Porque é que nós, numa determinada idade, são todos mais ou menos iguais, e quando há aqui os torneios nacionais de mini-basket, ou coisa assim parecida, pronto, nós competimos relativamente bem com eles, e depois, à medida que vão crescendo, vamos ficando distos. Não, a distância passa a ser maior, e só pode ser uma coisa, é que o nosso trabalho não é assim tão bom. Atenção, há exceções, já aparecem sempre atletas bons, já aparecem sempre atletas fora do comum, que tem acontecido, mas eu falo em grupos de atletas, e isso não acontece assim tanto, e eu concordo com aquilo que o João Pedro disse. Nós temos muitas melhores condições hoje em dia do que tínhamos antigamente, e mais pavilhões, temos tudo mais, e mesmo assim estamos a falhar, mas pronto, não sei.
A gente tem que fazer uma tertúlia, mas é mais aí com o pinto de vinho, não é? Mais claro. Estou a brincar. A tertúlia na sua imagem, na imagem que eu visualizo como ideal, é exatamente isso, é num Pedro, sofá, eu durante quantos, não sei, 13 a 14 anos, se calhar 15, já nem sei, organizei, ajudava a organizar o torneio. Nós tínhamos um torneio de formação do Cabo Madeira, era o torneio do Cabo, e nós combinámos equipas de todo o ponto do país, e dos Açores, e equipas internacionais de todos os países, e havia sempre um momento desse torneio que era exatamente, nós combinámos, os espanhóis tinham que trazer presunto, tinham que trazer jamón, e os dinamarqueses tinham que trazer queijo. Eles traziam iguarias típicas das suas regiões de onde vinham, e havia sempre uma noite em que os treinadores iam lá para o terraço do pavilhão, beber um vinho e petiscar e falar do basquete, e era espetacular. E a conversa flui e sem filtros. E sem filtros, que por vezes é importante. Sim, nós aqui temos que ter algum cuidado, ali não havia filtros. A informação vem pura, e às vezes essa pureza também é um diamante em bruto que depois nós podemos aproveitar. Queria-vos partilhar convosco, como partilho todas as semanas com os meus convidados, a crónica. É uma crónica técnica, tem sempre para comentar, tem sempre um pouco de picante e de polémico, mas é sempre na base de fazer pensar as pessoas. Tu sempre foste um bocadinho picante e polémico, desde muito jovem. Desde tenra idade, é verdade. Tenta puxar a conversa para o outro lado, João Pedro, mas ele não quer. Lá em São Vicente é o que diziam, não sei. Sim, é verdade. Eu nunca quis ser normal, nunca quis ser do padrão, sempre quis ser diferencial. A crónica é Não Treinam, Não Se Queixem, e vamos falar das vacas sagradas em All-Star. No desporto existe vacas sagradas por estatuto ou por inerência do tempo e das instalações das dinâmicas do poder e do seu respectivo benefício. Como tal, também no desporto, o futebol tornou-se uma regra que foge à exceção. Por salvaguarda desse poder, desse status, desse luxo, fazemos o impensável e inqualificável para manter e salvaguardar esse poder. Esse poder que nos é dado pelo desporto como um privilégio, que temos de respeitá-lo através de um trabalho de honra e de mérito profissional, não pela cadência do papel e da função que nos é atribuído, em detrimento da sobrevivência para esse poder, desse poder e desse status. É porque significa abundância e fertilidade, e muitos querem isso. É normal. No entanto, continuamos no marasmo de mais do mesmo, e uma inércia que, sem coragem, torna-se num ritual e num ciclo vicioso. Mesmo o MMA, ou vale tudo, tem regras, e dentro das mesmas, o respeito pelos intervenientes e a defesa da modalidade é uma máxima inegociável. Mas a venda da alma ao diabo é suficiente pela graça de estar junto ao limbo dos vencedores. Mas a história, mesmo refeita e maniatada, não se sobrepõe à verdade, manchando profissionalmente os seus intervenientes, seja a curto, seja a longo prazo. Pois o que eu quero aproximando tem um efeito negativo multiplicador, e a sua repercussão tende a aumentar. A cegueira institucional aumenta o ódio e um veneno que depois de bebido consome interna e externamente. Esses são alguns dos efeitos colaterais e contextuais, coletivos e individuais, da propagação e do poder dessas. Mas como chegam a vacas sagradas? É na cristalização dos seus cargos e da inoperância de quem os rodeia. Alguns dos degraus para atingir este nível sagrado seguem por outras vias, outros são idênticos ao percurso normal de quem sobe na vida, tais como, primeiro, networking, sendo uma das ferramentas mais importantes para a conquista de um lugar. Segundo, a imagem pessoal, embora atualmente se dê relevância ao parecer, que é que lhe estava a falar em relação ao ser. Terceiro, pela conjugação destes dois, adaptando ao contexto o discurso e a postura e comportamentos independentemente do resto. O quarto, o cumprimento pleno do seu papel
apenas para sobreviver nas circunstâncias do momento, de forma a manter o status quo e a opulência à sua volta. Assim, as vacas sagradas se mantêm durante a dia eterno. Assim, tornam-se uma refeição, assim, mantêm-se durante a dia eterno, até se tornarem uma refeição ou serem atropeladas por outras vacas sagradas. Pois, se não for do seu grupo de interesse e benefício, deixam de ser sagradas. Se acharem-se assim tão sagradas, mais cedo ou mais tarde estão no prato. Entretanto, vão prejudicando o pasto verdejante do desporto, no meu caso, o futebol, e o sagrado, que é a imprevisibilidade do resultado, que é o mérito da competência, das capacidades individuais e coletivas, de quem serve o desporto e não se serve dele. Isto é possível? Sim. Basta recordar a crónica de imagem, um exemplo humano e profissional do Ucra, um jogador de futebol muito conhecido pelo ambiente e pela positividade que traz. Se pode ganhar 2 vezes no desporto e no futebol, pelos princípios humanos e profissionais. Mas também se pode perder, mesmo ganhando, perder 2 vezes, por as mesmas razões. São os perversos resultados dos camuflados, feitos beneméritos das vacas sagradas. Não falemos apenas como nascem perpétuo as vacas sagradas, pois sabemos que dão-se ao luxo de fazer mais do que a regra permite, sendo hiperprotegidos, tratados como pequenos deuses dentro do privilégio que é estar no espetáculo desportivo e viver das emoções do desporto profissional. Segundo Luís Castro, é fundamental ter sucesso, mas mais importante é trabalhar condignamente no que se faz. Acreditando nesse pressuposto, não ter ganho ainda títulos, posso ainda não ter tido a oportunidade profissional, mas orgulhosamente também não perder princípios. E você é vaca sagrada. Sendo assim, se treinam para serem vacas sagradas, porque é que se queixam? Se assim se treinam para serem vacas sagradas, porque é que se queixam por serem mais uma refeição? Ou por não serem idolatradas? Lembre-se que estão em Portugal e não na Índia. Até porque, segundo as regras das vacas sagradas em Portugal, não existe cá misturas entre o que dizemos e o que fazemos. Portanto, vamos fazer e promover o espetáculo desportivo. Isto é a minha crónica, é mais uma crónica, já vai das muitas, e é um dos temas que eu trouxe cá. És um provocador. Não, sabes que nós no basquete também, eu e o Roberto, nós crescemos também a idolatrar algumas vacas sagradas. Depois, quando nós crescemos e também percebemos que afinal não eram assim tão sagradas como nós pensávamos. e isso existe, né? Existe no futebol, existe no basquete, existe em todo lado. E infelizmente existe muita gente que se serve, neste caso do basquete, para se promover, e outros, pelo contrário, para o qual eu me considero incluído, e ao Roberto, nós não nos servimos do basquete, nós trabalhamos para o basquete porque é uma coisa que nós amamos e gostamos, e fazemos isto com paixão, e temos que ser humildes o suficiente para perceber que se nos distrairmos um bocadinho, amanhã aparece um puto bem melhor que nós e passa-nos a perna. E temos de estar sempre atualizados. É um puto no bom sentido da palavra. E essas vacas sagradas que também existem no basquete têm tendência a desaparecer. E não sei no futebol, mas no basquete também já penso assim. Sim, quero acreditar que sim. Quero acreditar que essas vagas sagradas vão ter que desaparecer. Nós, e o João Pedro agora disse uma coisa muito importante, que é, eu tento me atualizar sempre, ou ir a formações, ou pegando em livros, eu tento estar sempre o máximo atualizado, porque eu sei que a qualquer altura, se eu não o fizer, perco o comboio. E eu digo isso à minha filha e digo isso a todas as pessoas que nós temos, minha filha vai estudar, vai ter um emprego, ela vai continuar a estudar a vida toda. Se ela quiser ser uma boa profissional naquilo que vai fazer, vai ter que continuar sempre a estudar. Para quê? Para poder ser melhor, para poder defender os seus ideais, as suas ideias, poder praticá-las e deixar de acreditar nas tais vacas sagradas e acreditar mais nela. Se cada um de nós acreditarmos mais em nós, se calhar podemos contribuir mais para
a eliminação destas vacas sagradas, porque depois não vão ter espaço, porque nós já não acreditamos nelas, porque nós acreditamos em nós, no nosso trabalho e naquilo que fazemos, naquilo que transmitimos em grupo. Digo eu. Não sei. Mas é o que eu quero. E falar nisso, infelizmente, lembras-te de uma final de uma Taça de Portugal em que das 4 equipas que estavam nessa final da Taça de Portugal, 3 treinadores eram de Feialense, um de Xeirense e um Micalense. Eu, tu e o Ricardo, Final Four, Taça de Portugal na Madeira. E as vacas sagradas ficaram todos muito espantados. Aquela malta não estava à espera disso. Não estava à espera disso. Agora, na Liga Feminina temos 2 equipas da Madeira, temos uma equipa dos Açores, vamos ter 2 equipas do Algarve, e se reparares isto está a começar a espalhar, não é? A espalhar. E não sei para onde é que isso vai, mas toda a gente começa a trabalhar nesse sentido. E vamos ver. Está-se a tornar interessante. Qualquer dia é o teu clube que está lá também, não é, João Pedro? Vamos lá ver, daqui a uns anos já vamos lá estar. Espero que brevemente consiga estar lá. É importante para a modalidade, acho eu, termos a vossa presença, da maneira que outros também irão certamente seguir esse caminho, digo eu. Já aconteceu no masculino, há de acontecer também no feminino, e espero que realmente a gente consiga alavancar. Mas isto tem que ser feito também como eu já tenho dito, com malta que gosta disto, malta que conversa disto. É verdade, há aí uma nova geração de treinadores que vai aparecer, é verdade, mas se tu fores a ver, mesmo nos Açores, na Madeira, no Norte, em Lisboa, no Algarve, aqueles que estão à frente de muitos dos projetos ou que estão envolvidos nesses projetos, é malta da nossa geração e mais velha ainda, que gostam disto e têm paixão por isto, porque os clubes são feitos de pessoas, e se as pessoas são elas que fazem os projetos e se houver paixão e para aquilo que estão a fazer, pode-se superar muitas dificuldades e são coisas que eu sou uma pessoa positiva por natureza e quando nunca aceito um não e nunca desisto e não se pode ir por aqui, vai-se por ali, não tem que ir sempre em linha reta, às vezes é preciso voltar para trás, depois é preciso subir para descer, mas a gente chega lá. A vida já nos deu isso, João Pedro, a vida já nos deu isso, a gente já... Agora vamos falar para sermos os velhotes, mas é verdade. Um dos problemas das gerações agora, sejam elas de atletas ou de treinadores ou de qualquer área, é que esta malta agora tem um espírito são pouco resilientes e pouco espírito de sacrifício e desistem à primeira adversidade. E infelizmente, às vezes as coisas não estão melhores por causa disso também. Porque esta malta desiste à primeira. Ninguém disse que ia ser fácil. É como aquela música. Olha, os Coldplay agora vão a Coimbra, nobody said it was easy. Então, e tu vais lá ou não? Não, as minhas filhas é que vão, já tenho tudo combinado. Nós ficamos a ver na televisão. não apanhei bilhetes. Não consegui apanhar bilhetes. Esta situação que se estava a falar e muitas das vezes também vejo isso, que é a resiliência e o compromisso, perceber que na dificuldade está o crescimento e depois tem os exemplos das vacas sagradas em que, como estão no seu pedestal, estão na zona de conforto e deixam-se um pouco na zona de conforto, e é um mau exemplo nessa perspectiva de não ter a humildade de crescer e de procurar e de sair dessa zona de conforto. Que é boa, todo o ser humano gosta dessa zona de conforto. E os jovens, por sua vez, têm a situação de não perceber ou querer estar mais na zona de conforto e não querer o desafio para à procura do crescimento, desse obstáculo, desse constrangimento, que é o que se diz agora no futebol, ter constrangimentos,
técnicos, psicológicos, táticos, estratégicos, em que possibilita o crescimento. E queria-vos perguntar, naquilo que eu estou a trabalhar agora, que é a visão holística, e a tomada de decisão no todo, no processo, se vocês, nesse todo, têm alguma dimensão que vocês considerem mais importante ou não, ou depende do contexto, ou depende do escalão, ou depende da experiência. Quando eu estou a falar de uma dimensão técnica, ou tática, estratégica, aquilo que... Acho que depende disso tudo. É relativo. Cada caso é um caso, cada contexto é um contexto. Eu concordo um pouco que é um pouco de tudo, mas tem muito também a ver com a experiência da pessoa em poder aplicar aquilo que sabe. Tu podes ser um bom estudioso acerca de um certo determinado tipo de matéria, mas se tu tiveste a prática dessa matéria, tu saberás melhor, como, na minha opinião, como aplicá-lo. Vai-te ajudar mais, mas não é uma condição sine qua non, é claro que não. Mas eu penso que o facto de tu dominares a modalidade que tu estás e teres as ferramentas, eu acho que os miúdos... Sim, é tal competência que falávamos há bocado. Tens de ter competência, tens que saber o que é que estás a falar. Aliás, desportos coletivos, na minha opinião, claro que tu tens de dominar os aspectos técnico-táticos do jogo, mas o mais difícil não é isso. O mais difícil é gerir aquelas cabeças todas. A gestão dos recursos humanos, a gestão de conflitos é que é o mais difícil. É o mais difícil, nem mais. Concordo e acho que até a parte mais fácil. A gestão tu tens o conhecimento mesmo nas camadas mais novas, é difícil tu gerir, porque nem todos os atletas estão no mesmo patamar. E tu tens de saber gerir emoções, gerir sonhos, gerir tudo isso. Não é fácil. E como diz o João Pedro, a gestão desses recursos é muito importante. Saber não só os atletas, mas também depois os pais dos atletas. É outra coisa que nós temos de ter muito cuidado também, porque também existem os sonhos dos atletas, existem os sonhos dos pais dos atletas, que muitas vezes colocam os seus sonhos nos próprios filhos. Há de tudo um pouco. E nós, como treinadores, temos que saber respeitar, porque cada indivíduo é um mundo, não é? E nós temos que respeitar isso. Nós temos que saber respeitar isso, saber gerir isso e colocar as nossas ideias e convencer que as nossas ideias estão no caminho certo e que vão ao encontro um dia, se calhar, daquele sonho. Essa é a parte disso. E neste momento, um dos meus trabalhos é explicar a mais ou menos a 800 pais que as minhas ideias estão no caminho certo, a 35 treinadores, a 19 equipas, que aquelas ideias são o caminho certo para o futuro do meu clube. E não é fácil. Nós, no desporto jovem atual, existe não é um paradigma, mas existe uma variante que, quando nós éramos jovens praticantes, os nossos pais iam lá ver treinos, iam lá ver, nem iam aos jogos. Hoje em dia não, os pais é que pagam tudo, é que pagam as mensalidades, é que pagam os equipamentos, e então acham-se no direito de ainda mandar habitantes para dentro do treino dos jogos. E isso é uma realidade atual, e acho que é transversal a todas as modalidades. É uma realidade atual, é mais uma variante, uma variável, neste caso, que os treinadores têm que saber gerir muito bem. E não é fácil, não é nada fácil. Mas pronto, é um desafio. É interessante que a conversa foi para a dimensão que eu, neste momento, debruço e que me foco, que é a parte psicológica, que é um universo tremendo e que, de alguma forma, vejo cada vez mais a falar-se nisso. No caso do futebol, e a panagem de ser, portanto, um piripiri muitas vezes na conversa, como costumo ser, vejo, e tive a estagiar em várias equipas profissionais de futebol, que
essa dimensão senta-se muito na relação e na experiência. Não há algo que eu não diga que não deve ser assim. Mas poderá ser redutor em determinadas situações, em determinados momentos, em determinados grupos, pode ser redutor se a avaliação não for feita mais profunda e se a prevenção não for feita mais antecipada. Isto para espremer em miúdos. A gente tem um grupo que está a gerir um conflito. Há ferramentas que a gente pode antecipar esse conflito. Como há ferramentas de saber quem está no conflito, o que não fazer com aquela pessoa para não chegar ao conflito. Utiliza-se isto? Utiliza-se naquilo que eu vi e observei, e naquilo que eu estudo e continuo a estudar, e cada vez estou mais interessado por esse tema, porque vejo cada vez mais necessário integrar, porque a dimensão, muitas das vezes, a gente faz como um penso rápido. Quer dizer, não temos o coisa, e é um trabalho paralelo, e é um treino invisível. Mas depois, quando vamos para uma conferência de imprensa, dizemos assim, mas a equipa perdeu porque estava demasiado ansiosa. Está bem, mas eu tenho 7 níveis de ansiedade, tenho vários testes de nível de ansiedade. Quais os jogadores estavam ansiosos? Em que níveis de ansiedade é que estavam esses jogadores? Mas como é um tema que ainda está por trabalhar, que ainda está a amadurecer, é o tema mais fácil de qualquer um seguir. Porque nós, como seres humanos, todos nós percebemos de relações. Todos nós temos relações. Pedro, ansiedade. Se os levares ali a São Vicente a apanhar umas ondinhas daquelas, eles ficam logo bons. Claro que sim, mas se tiverem medo do mar, se calhar ainda ficam mais ansiosos. Olha, eu fui lá uma vez, eu fui à máquina de lavar e ainda voltei. Prontos, se calhar se conhecesse, se calhar fazia de outra maneira, ou a fobia da pessoa não levava ao mar, por exemplo, ou não insistia com ele. Eu vou dizer isto, estava a tentar aqui seguir o teu raciocínio e é claro que há estratégias e quanto mais experiente tu fores, mais estratégias tu vais saber utilizar. Mas ainda há uns dias falei contigo sobre isto. Hoje em dia o treinador não tem que saber tudo. O treinador é o líder do grupo, o treinador principal é o líder daquela equipa técnica, pois tu vais ter especialistas na tua equipa técnica. Um especialista, vou dar aqui exemplos aleatórios, um especialista na defesa, um especialista no ataque, um especialista nas questões mentais do jogo, um especialista na parte física, um especialista na parte, o treinador como é no futebol do guarda-redes, é o treinador no basquete, pode ter o treinador dos bases, o treinador dos postos, ou seja, tu tens especialistas, e isso que tu estás a dizer é verdade, Pedro, mas o treinador não consegue ser o super-homem, e o treinador tem que ser o líder e o gestor de todos esses recursos que ele tem à sua volta. Quando não há, quanto mais experiente for o treinador, mais fácil será ele conseguir encontrar essas estratégias para tirar a ansiedade dos atletas, João Pedro, o que é que tu tiravas para a tua ansiedade quando íamos jogar? Olha, comia umas bananas, dava uns mergulhos. Eu não me lembro do que era isso. Nós ficávamos nervosos porque, cara, aquela coisa de ir jogar. Mas por causa da rapariga e ver o jogo, não. Isso também. Mas querias a bola só para ti. E depois eu queria a bola para ti, que era para eres o craque. Mas nós ficávamos ansiosos, era por causa disso, não era por causa de hoje em dia os níveis de ansiedade são diferentes. Eu lembro da Madeira ir jogar lá de sub-16 ao Faial. Eu lembro de lá jogar e estava com a seleção. Era o meu último ano de sub-16. Tinha uma barba que era um disparado. Este gajo é sénior, pá. No outro dia cortei a barba. Foi uma polémica terrível. Mas para dizer o quê? Então, tinha lá uma pequena da Madeira que eu engracei, então eu queria era a bola para mim. Era a bola para mim.
Já viste? E eu casei com uma pequena da Madeira, já vi. A vida dá muitas voltas. Dá muitas voltas, dá mesmo muitas voltas. E tenho 2 filhas madeirenses. E tem uma miquelense. Ias tu cá nos Açores a fazer um programa. Dá voltas, um Teixeirense para São Miguel. Um Teixeirense em São Miguel, um Madeirense em São Miguel e um Feialense aqui em Lisboa. Sim, agora vou para a terceira. Eu queria voltar à tomada de decisão do treinador e foi uma conversa realmente que eu fiz com o João Pedro Desculpa, Pedro, eu interrompi de propósito, porque estava já a ficar talvez muito sério e eu tentei aqui brincar mais. E fizeste bem, porque a audiência aumenta. Já vi que tu queres falar sobre coisas. Não, a audiência aumenta. E isto tem a ver um pouco, porque é um escape normal do treinador, das relações e de ficar tudo no ar, mas vejo que, por exemplo, no futebol, as equipas multi-interdisciplinares têm um analista no campo, têm o preparador físico no campo e depois tem o psicólogo que vai lá às vezes. E para um trabalho holístico do todo, muitas das vezes... O teletrabalho está na moda. Hã? O teletrabalho está na moda. Não estou a falar do teletrabalho, estou a falar da integração de todos. Por exemplo, o treinador do guarda-redes. Hoje em dia, eu não estou a brincar, estou a falar sério. Hoje em dia, as sessões por exemplo, de psicoterapia com atletas são feitas online. Sim, mas tu não vais fazer uma questão coletiva, João Pedro, porque há questões psicológicas. Estar presente no treino e tens que observar o treino e ver os comportamentos. O treinador de guarda-redes, há uns anos atrás, era um trabalho paralelo, não era integrado na equipe. E como é um elemento fundamental, é integrado. Como o analista, há uns anos atrás, era um analista global. Neste momento já está específico. É o analista do adversário, da nossa própria equipa, em determinados momentos do jogo. Já ao treinador no futebol, que já tem até esta especialidade de o ataque, da defesa, não como o basquete, mas as pessoas vão se especializando, mas vão cruzando dados. Não é uma questão de uma paralelo. A dimensão psicológica é demasiado importante e demasiado presente numa questão do todo para ser trabalhado num treino invisível, chamado de treino invisível, ou no treino paralelo. Tem que ser, para mim, a minha opinião, e fica aqui, tem que ser integrado. Como elemento, parte integrante do meu exemplo como treinador técnico. Eu faço isso a toda a hora. A componente psicológica, em quase todos os exercícios que eu gosto de fazer nas minhas equipas, nos meus treinos, está sempre presente. Trabalho sempre com um objetivo, um simples, aliás, também é uma forma de tu conhecer os teus atletas. Um simples exercício de lançamento. Olha, ainda hoje, à hora do almoço, a minha filha foi lançar. E estávamos a fazer um exercício simples de lançamento e ela tinha um objetivo para cumprir. Enquanto ela não cumprisse o objetivo, a gente não saía dali. E cá estava cheio de fome, queria ir almoçar, mas ela não saiu dali e ela também não quis sair dali enquanto não acabasse. Ou seja, tens um objetivo para cumprir e essa componente psicológica está sempre presente. Eu gosto muito de trabalhar com isso nas minhas equipas, por isso é que eu também sou um treinador muito fácil. Não, eu acho que fazes muito bem, até porque há próprio acompanhamento psicológico do próprio treinador, que é fundamental. O próprio treinador tem questões que gosta de abordar e gosta de analisar, avaliar e até depois corrigir, crescer, como um jogador, da mesma forma como um jogador. E essa psicologia por objetivos poderá ser fundamental num indivíduo, como o team coaching pode ser fundamental numa equipa. Como a psicologia... Eu e o Roberto, quando nós jogámos juntos e vivíamos na rua de Laureano, nós combatíamos isso com umas grandes festas que nós dávamos lá no apartamento. E pronto, e a gente combatia essa ansiedade e esse nervosismo e estávamos prontos para jogos. É. E quando a gente não tinha paixão de lavar a louça, punha a louça para o lixo também. Isso não é problema, não é? E quando estávamos a ver televisão,
a televisão, ainda não tínhamos comando, a gente sorteava quem é que se levantava para ir mudar o canal. Era sempre uma competição. Quem é que ia lavar a louça, quem é que ia fazer isto, era sempre uma competição. Sempre a competir. Outra questão, eu queria saber para vocês o que é fundamental ter no vosso staff. O que é fundamental, elementos fundamentais para ter no vosso staff, que vocês não prescindem. Olha, eu gosto de ter sempre alguém que saiba mais do que eu em alguma área que seja importante. Não tem medo. Por exemplo, isto é um bocado. No futebol havia muito isso, mais antigamente, hoje em dia já não, mas os treinadores principais não querem ter ninguém na sua sombra aos maus resultados. O treinador vai embora e depois quem pega na equipa é o adjunto. Eu acho que isso é completamente errado. É importante tu teres na tua equipa técnica especialistas em áreas que tu não és especialista, mas que vão-te ajudar a gerir melhor o grupo. E claro que eu gostava de ter alguém que seja especialista na parte da preparação física e mental, porque hoje em dia isso é quase tudo, faz toda a diferença. Os grandes atletas, os sobredotados do desporto mundial, se formos a olhar, no caso do basquete, por exemplo, 3 exemplos. Um do meu tempo e do Caravella, que nós tínhamos uma paixão por ele, que era o Michael Jordan, por exemplo. E vou dar outro agora, 2 agora. O LeBron James, quase com 40 anos, ainda a fazer o que faz. O Steph Curry, que é um lançador do outro mundo. Se nós formos analisar essa malta, mentalmente, eles são diferentes dos outros. Por isso é que também fizeram ou fazem o que fazem. Portanto, e é importante ter sempre alguém na minha equipa técnica que seja bom nessa área, que saiba a componente física determinante, não é? E depois ter alguém, cada vez mais, ter alguém que ajude na área que estavas a falar, Pedro, que é a parte mental. É uma área que está a crescer imenso e que cada vez é mais necessária, porque os tempos são outros. Os jovens de hoje são diferentes dos jovens. Voltamos à nossa conversa de início. Eu e o Caravella, nós subíamos os muros e as árvores e não precisámos ter treinadores de skills, motores nenhums, que a gente fomos os nossos treinadores. E por isso é que a gente conseguia fazer o que fazia. Os miúdos de hoje em dia são analfabetos motores. Eles não sabem correr, não sabem saltar, porque eles passam o dia sentados, passam o dia agarrados ao telemóvel. Portanto, e por isso é que é importante que haja alguém especialista nessa área para desenvolver essa área. E mentalmente, o processo mental de formação de um atleta de qualquer modalidade nos dias de hoje é completamente diferente do que era há 30 anos atrás. Porque a sociedade está diferente, é verdade. E temos que adaptar. E, portanto, é determinante em qualquer equipa técnica haver alguém que trabalhe essa parte mental com os atletas e com os treinadores. Porque, e é como tu dizes, se puder ser de uma forma holística é melhor ainda, se puder estar presente no treino é melhor ainda, e isso é fundamental. Agora, quase ninguém tem essa oportunidade. Ainda continua o treinador a ter que fazer tudo sozinho, não é? Há muitos treinadores que nem sequer quando não tem que encher só as bolas e conduzir os equipamentos. Pronto. Estamos a falar do mundo ideal. Pronto. No Clube Doutor nós temos um departamento, desculpa, só para terminar, no Clube Doutor nós temos um departamento em que temos nutricionistas, temos psicólogos, temos personal trainers de determinadas áreas da preparação física, etc. E os nossos jovens têm esse trabalho. São acompanhados por esta gente toda. Mas a maior parte dos clubes não tem isso. Sim, eu concordo com o João Pedro, isso é um mundo ideal, era ter isso, não é? Seria muito injusto dizer eu não preciso daquele, ou não preciso daquele. A gente aqui pouco tem, a gente precisa de tudo. A verdade é essa, a gente não se pode dar ao luxo de estar a prescindir de pessoas que queiram ajudar. Não podemos ter esse, não podemos ter esse luxo, mas ajudar mesmo, ajudar sem qualquer tipo de interesse, não é? Ainda há bem pouco tempo tinha um pai que ia aos treinos e estava com os filhos e nós precisávamos de alguém que nos ajudasse ali, e ele 5 estrelas e sem qualquer tipo de interferência no sentido de
tinha lá o filho, podia querer meter ali uma cunha, não, sem nada dessas coisas, só mesmo pelo gosto de sentir que estava a ajudar e a ser útil em alguma coisa. Era bom que nós pudéssemos ter aquilo que o João Pedro fala, mas não existe, pelo menos que eu conheça aqui nos Açores, no basquetebol, nenhum clube tem essas condições e que possa ter alguém que trabalhe nessas áreas. Infelizmente tem que ser o treinador principal a fazer isso tudo, e a competência, eu pelo menos falo por mim, a minha competência nessa área não é a maior. Eu tento realmente ser o mais competente possível, mas sei que existem pessoas que farão isso melhor do que eu, e se estivessem presentes, iriam não só ajudar a mim, como também aos meus atletas. Isto para mim seria ouro. Vamos ver se isso caminha para aí, não sei. Já estamos nós a caminhar para o fim do programa, e eu só quero vos pedir o vosso tempo um pouco mais para informar à diáspora as situações positivas que tenham acontecido cá na região autónoma dos Açores a nível desportivo. Se existir algo que tenham esquecido, Roberto ou o próprio João Pedro poderá acrescentar aqui mais notícias. Só um resumo, porque, portanto, só falo de exemplos, de práticas e de resultados positivos. Como o João Pedro, eu tenho um pensamento positivo, e então prefiro espalhar a positividade para quem está a ouvir. No Hockey Patins, o Candelária venceu em casa o Marinhense por 5-1, a contar para a 23ª jornada da 2ª Divisão Sul. Rapaz conquistou na passada quarta-feira a Taça de São Miguel, no jogo da final, realizado no estado de São Miguel, venceu o Operário do Zoom. Começou hoje a Supertaça com 4 escolas de Ponta Delgada, reunindo cerca de 700 alunos, incluindo desta vez o Colégio do Castanheiro, a Escola das Laranjeiras, Minhos Rebelo e Antarquintel. Na visita segunda-feira ao Santa Clara SAD, no âmbito do combate à violência, o secretário geral do desporto apelou às 18 sociedades anónimas desportivas que visitou. Também tivemos a visita do Presidente da Federação Portuguesa de Futebol, que entregou a certificação dos clubes à Associação de Futebol de Ponta Delgada referentes à época 2021-2022. Aproveitando a sua presença, assinou um protocolo entre os clubes da ilha da Associação de Futebol de Angra para o futuro campo de treinos da Graciosa, protocolo entre os clubes da ilha e a Associação de Futebol da ilha. Falando em investimento, também o Governo Regional apostou e inaugurou o novo campo de basquete 3x3 na ilha de Santa Maria, e neste fim de semana um investimento no âmbito do projeto Basket Art, pretende promover a prática da modalidade no exterior. Estas são as notícias que recolhi, algumas notícias para passar para o nosso lado do outro mundo, na diáspora açoriana, assuntos que tenham passado cá. Se quiserem acrescentar mais alguma situação, alguma notícia, algum acontecimento, faz favor. Não, eu só aproveito para fazer aqui um bocadinho de publicidade, puxar a brasa à minha sardinha, para quem está nos Estados Unidos e alguma vez vir que a sua cidade vai jogar a equipa de Utah, a equipa de basquetebol feminino de Utah, está lá uma portuguesa da Ilha da Madeira a jogar, e assim podem ver uma representante do nosso basquete, Ilhéu, a jogar nos Estados Unidos. Teve cá como convidada, a Inês esteve cá, as Inês estiveram cá. Também, era isso que eu ia dizer também. É uma vida de São Miguel. Quando ouvirem falar em Yukon, já sabem que está lá uma miquelense também. Inês de Yukon é sem dúvida também um talento como a tua filha, João Pedro, e acho que as nossas comunidades lá fora, sempre puderem ver o jogo delas e puderem apoiá-las, seria fantástico. É um orgulho nós termos duas miúdas pais açorianos a representar o mais alto nível no basquetebol universitário. É fantástico.
eu costumo dizer e esta é uma provocação a João Pedro, que é o melhor projeto, e também pode ser uma provocação para o Roberto, o melhor projeto de vida do João Pedro Vieira. Ele diz que inclui também a mulher, são as duas filhas, portanto é o melhor projeto do João Pedro. E mas em setembro faz 25 anos que ela matura, não é um projeto. Então, de parabéns. São amigos que já conheço há longa data, um bom exemplo em vários aspectos. Não sei se vocês querem mais alguma situação que querem referir. Eu podia estar aqui, claro que sou sempre curioso, gosto de saber sempre mais e gosto de aprender mais com quem sabe, com quem tem anos de experiência, mas já agradeço desde já a vossa presença cá. Deixo então uma mensagem vossa, quem está a ouvir, algo que queiram promover ainda mais, algo que tenham pensado para dizer agora no fim. É a vossa oportunidade e agradeço de coração a vossa presença cá. Foi agradável a todos os níveis, tanto a nível de conhecimento como uma noite bem passada. Antes de mais nada, eu gostava de agradecer o convite que eu tive. Espero não ter sido muito chato naquilo que eu falei, nem de maneira alguma ofender alguma coisa. São sempre ideias que nós temos, é sempre uma opinião, como todas as outras pessoas têm, não é? Mas o que eu gostaria de deixar aqui é que, para nós pensarmos um pouco melhor, pelo menos aqui nos Açores, o basquete, que a gente precisa realmente assentar, reunir-se e ver a modalidade, na minha opinião, de outra forma, e perceber qual é o caminho a seguir, o caminho melhor a seguir, sem olharmos muito para o nosso umbigo e tentar fazê-lo de uma forma desprendida. E eu já tentei, como eu disse no início, um caminho, não estou a dizer que é o caminho certo, mas se todos nós contribuirmos, podemos realmente ter o caminho certo para que a modalidade entre num patamar bem melhor do que está. É esse o apelo que eu faço. É uma modalidade que eu gosto muito, é uma modalidade que eu dediquei até o momento 38 anos como treinador, outros tantos anos como jogador, não, menos. Comecei, como eu disse, aos 12 até aos 20 Eu sei que já ias para os 70 e tal anos, caramba. Nem mais, pronto. Fui coincidente ser treinador e jogador durante uma parte da minha vida. Mas pronto, mas já são muitos anos no basquetebol e sei que não sei nada, é isso que eu sei. Quero estar sempre a aprender mais e mais. E enquanto eu tiver esta vontade de aprender e de receber de pessoas como tu ou de João Pedro ideias é fantástico a gente perceber que sabe tão pouco disto, e que a gente tem que pegar e continuar a trabalhar e continuar a estudar e tentar fazer o melhor possível. E é isso que eu tenho que deixar como mensagem, é nós todos tentarmos sair da nossa caixinha e tentar fazer melhor. Obrigado. Obrigado, Will. João, a tua mensagem para quem está a ouvir? Não, também espero que quem está a ouvir não tenha sido muito, muito chato ou muito seca. Tentámos que assim não fosse. Falámos de coisas sérias também, nos rimos aqui um bocadinho. Mas agradecer o convite, é sempre um prazer rever o Roberto, porque o Roberto é como se fosse família para mim, por isso é sempre, ele sabe o que é que eu estou a falar. Portanto, é sempre bom revê-lo. E a ti, Pedro, dizer-te que continua a fazer o que estás a fazer, porque tu fazes as coisas vê-se que tens paixão naquilo que fazes, e aquilo que o Roberto estava a dizer da questão para não olharmos para o nosso umbigo, é exatamente isso que estás a fazer, que é partilhar. Nós temos que partilhar aquilo que fazemos com os outros, que aprendemos todos uns com os outros. E este programa é bom também pela partilha, para as pessoas também ouvirem um pouco do que é que os outros fazem. Porque houve sempre alguma coisa. No meio desta conversa toda, alguma coisa de jeito deve ter ficado. Ficou muito, João, ficou muito. Portanto, a partilha é sempre bom. E
E felicidades para vocês os dois, e continuamos aí a nos contactar. Muitas felicidades também para vocês, vossas famílias. Muito obrigado. E espero que mais uns minutos, vou-me despedir agora de quem está do outro lado. Portanto, tivemos cá 2 grandíssimos convidados. São referências do basquete nacional no treino, tem muitos anos disto. Aprendemos muito com eles nestes minutos que tivemos. Fui saboroso a todos os níveis, no conhecimento e na conversa. Tivemos aqui João Pedro Vieira, coordenador-geral do programa de formação de basquete do Sporting Clube de Portugal, açoriano, treinador da equipa de sénior do Cabo Madeira, e fui selecionador da Federação Portuguesa do Sub-20 e da Associação de Basquete de Lisboa Sub-16, muito mais podíamos dizer, e também Roberto Simões, outro açoriano, treinador adjunto da equipa sénior do Sportivo, foi treinador de várias equipas de formação do Sportivo, do Boa Viagem, selecionador da Associação de Basquete de São Miguel Sub-16, também com imensa experiência. Aos dois, muito obrigado. Não se esqueçam, na próxima quarta-feira, já amanhã, temos na Rádio Diaspora Media Group nos Estados Unidos, Rádio Linha Horizonte, Rádio Lumina, Rádio Asas do Atlântico, Rádio Camões no Canadá, Portuguesa Language Media nos Estados Unidos, Rádio Audiência no Grande Porto. A todos vocês, muito obrigado, bem-aja e até a próxima segunda-feira. Obrigado. Obrigado. Deus. Desporto Açores. Produção e apresentação de Pedro Sousa.